Então vamos aqui analisar mais um corte do podcast aí do Vilela, né? O Inteligência Limitada. Um corte aí da conversa que ele teve com o Daniel Mastral e a atual esposa dele. Então nós já vimos aí que ele cometeu o absurdo de dizer que o diabo tem que fazer estágio com o ser humano, porque o ser humano comete muita maldade, né? Então, na opinião dele, o diabo está perdendo, né, para o ser humano. Ele cometeu o absurdo também de dizer que Deus aboliu sua própria lei em virtude do amor, né? Nos casos lá da Maria Madalena e de Adão e Eva, que eles deveriam morrer, mas Deus aboliu essa sentença de morte em virtude do amor. Ele desconhece completamente aí a Bíblia, né, e o plano da salvação, ou ele de fato não se converteu verdadeiramente. Ele é só mais um agente de Satanás disfarçado, né, fingindo ter abandonado o satanismo para corromper a fé de alguns cristãos aí, né? Mas vamos aqui analisar mais um absurdo, mais uma aberração aí do conceito do Daniel Mastral. Vamos ver aí esse corte aí, onde ele fala que Satanás e os demônios é possível que eles tenham perdão. Ele cometeu esse absurdo aí, juntamente com a sua esposa. Vamos ver o que ele disse e eu vou pausando aqui o vídeo ao longo do tempo para a gente ir analisando aí, conforme as escrituras, se isso aí é verdade ou não. Deixa eu achar aqui, vamos lá. O Gabriel Menezes, ele mandou uma pergunta aqui que é interessante. Ele fala assim: o que falar das ideias absurdas de que em algum momento os demônios terão perdão somente porque Deus é amor? Uhum. Onde fica as consequências daqueles que conheceram a plenitude da glória de Deus? Tá. Quer responder alguma coisa? Quer falar? Não, você pode falar. Você acha que os demônios podem ter perdão? Lúcifer, se pedir para Deus de verdade, você acha que ele é perdoado? Olha, a Bíblia é categórica numa coisa: desde que haja arrependimento, né, Deus ele perdoa. E isso não está escrito, não traz nenhuma acepção aos anjos, porque eles são filhos de Deus também. Tá? Vou voltar a Jó: vieram os filhos de Deus perante Deus, dentre eles Satanás. Então a porta está aberta, ele tem acesso, não fechou a porta, não está expulso para sempre. Se quiser vir, tudo bem. Né? Então os anjos são filhos de Deus também, então seriam como nossos irmãos. Né? E Deus é amor. Então acho... Olha que absurdo comparar os demônios como nossos irmãos. Será que esse homem de fato abandonou o satanismo? Será que ele aprendeu isso lá no satanismo e quer colocar isso na cabeça dos crentes, dos cristãos? Que os demônios são como nossos irmãos. Vamos voltar aqui um pouquinho para analisar essa fala dele. Filhos de Deus também, então seriam como nossos irmãos. Então os demônios são filhos de Deus também, eles são como nossos irmãos, segundo a interpretação do Daniel Mastral. É impressionante. Vamos ver um pouquinho mais. E Deus é amor. Então acho que se há arrependimento, se há mudança de atitude, se perceber, poxa, fizemos alguma coisa errada, por que não? Né? Por que eu vou limitar isso? Né? Pra gente claro, o ser humano ele é ruim, ele se pauta em nós mesmos. Né? O ser humano é vingativo, ele é punitivo e tudo mais. Mas o amor de Deus, ele transcende isso. Então acho que sim, né? Que se houver um arrependimento, se houver uma mudança de atitude, por que não? Mas você acha que ele não se arrependeria, o Lúcifer? É difícil de dizer, isso é de foro muito íntimo, mas eu acho que o amor de Deus é uma coisa tão imensa, tão grande, tão profunda, que abraça, que acolhe, que protege, né, que acho que haveria sim essa possibilidade. Posso somar nessa... Antes de ouvir aí o que a esposa dele vai falar, então, nós vamos aqui analisar alguns textos bíblicos, tá? Para ver se de fato é isso mesmo que ele disse. Então ele cita aí o caso de Jó, né? Jó capítulo 1, versículos 6 e 7, diz aqui, ó: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles,
Isso aqui significa que Satanás é filho de Deus? Ou que Satanás ele veio como um intruso no meio dos filhos de Deus? Porque é importante explicar uma questão aqui que poucas pessoas percebem. O representante da terra era Adão. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus, ele submeteu ele, a sua esposa e toda a criação ao poder do maligno. Tanto que quando Satanás tenta Jesus, né, ele diz, se prostrado me adorares, tudo isso te darei, porque a mim foi dado. Né? Então, quando o homem peca, ele transfere a responsabilidade que era dele, de ser o representante da terra, para Satanás. E aí, de fato, isso aqui, ele foi ao céu nesse momento aqui, específico, mas nós vamos ver se essa porta ainda está aberta para ele, porque o Daniel Mastral disse que essa porta ainda está aberta, né? Nós vamos ver, segundo a Bíblia, se essa porta realmente está aberta ou não. Aí aqui no verso 7, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Mas peraí, se Satanás fosse o representante legítimo da terra, Deus precisaria estar perguntando de onde vens? Essa resposta aqui é uma resposta que é uma pergunta, melhor dizendo, que implicitamente está dizendo assim: você é de onde? Eu não sei de representante de qual mundo, de qual lugar você é. E aí Satanás respondeu ao Senhor, né, e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então quer dizer, ele foi como então se fosse o representante da terra, né, para aquela reunião lá em que os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. Mas vamos ver se isso continua, né? Aqui eu quero destruir esse conceito que o Daniel Mastral apresentou aí, de que os demônios também são filhos de Deus, que eles seriam como nossos irmãos. Aqui em João capítulo 8, versículo 36 em diante, vocês acompanham a leitura, diz assim, ó: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso aqui Jesus estava conversando com os principais lá dos sacerdotes, dos fariseus, né? E aí no verso 37 ele diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós, né? Então quem estava querendo matar a Jesus? Os principais dos sacerdotes lá, os fariseus, né? Eles estavam querendo matar a Jesus. E aí Jesus disse, né, que ele estava procurando matá-lo. Porque a palavra de Jesus não entrava neles. Eles não aceitaram a palavra de Jesus. Verso 38. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. E aí Jesus diz no verso 42, disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. E não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Agora, olha o verso 43 e 44. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai a quem? Ao diabo. Olha que interessante. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, até os seres humanos têm alguns que não são filhos de Deus. Por exemplo, aqui Jesus falou que aqueles que estavam querendo matá-lo, aqueles líderes religiosos que estavam querendo matá-lo, eram filhos de quem? De Deus ou do diabo? Do diabo. Agora, como entender que o diabo e os demônios são nossos irmãos, são filhos de Deus? Como nós podemos entender isso? Isso é um absurdo, isso não procede. Nós vamos aqui agora ver 1 João 3, versículo 10 a 12. Diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus.
porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Caim era de quem? Era de Deus ou do maligno? Que fala claramente, ó. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então aqui nós vemos que existem pessoas que são filhos de Deus e pessoas que são filhos do diabo. Os demônios são filhos de Deus ou filhos do diabo? Os demônios fazem a vontade de Deus ou fazem a vontade do diabo? Os demônios são filhos do diabo, filhos espirituais, podemos dizer assim, né? Porque Deus criou os anjos, Deus não criou o diabo e nem criou os demônios. Eles se transformaram em Satanás e nos demônios, eles se transformaram por escolha deles. Deus não criou eles daquela forma. Eles escolheram o mal, escolheram a desobediência, escolheram a rebeldia, escolheram se afastar de Deus. Eles não aceitaram a Deus mais como pai deles. Como Deus pode então considerá-los como os filhos, se eles não aceitaram a Deus como seu pai? Se eles não se submeteram à paternidade de Deus? Eles se submeteram a quem? Os demônios se submeteram ao diabo, ao que o diabo propôs para eles, né? Então, como a pessoa diz que é cristão, diz que estuda a Bíblia, se diz um ensinador da palavra e comete o absurdo de dizer que os demônios podem se arrepender, têm a possibilidade de se arrepender, que eles são filhos de Deus, que eles são nossos irmãos? Será que esse homem é realmente um cristão ou ele ainda é um satanista no meio dos cristãos tentando enganar os cristãos? Vamos agora para essa passagem aqui, olha, João capítulo 12, versículo 31 e 32. Olha o que diz. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Que a porta foi fechada, o juízo ao príncipe deste mundo e a sua expulsão foi feita quando Jesus foi levantado da terra e ele atraiu todos a ele. O que significa isso? Que agora o nosso representante é Jesus. Meus amados, é isso que significa isso aqui. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele se tornou o nosso substituto. Ele pagou a pena que nós merecíamos sem merecer. Então, olha que interessante. Jesus não merecia morrer porque ele não cometeu nenhum pecado e ele morreu. Então, agora ele assume o lugar daqueles que, merecendo morrer, receberam a oportunidade de viver a vida eterna se o aceitarem como seu Salvador. Esse é o plano da redenção. Jesus, então, quando ele foi levantado da terra, ele atraiu todos a ele como o representante deste mundo. Então, o juízo deste mundo e o príncipe deste mundo foi expulso quando Jesus foi levantado da terra, tá? Eu vou explicar isso um pouco melhor mais adiante, nessas passagens aqui, ó, do Apocalipse. Mas antes nós vamos continuar analisando lá o vídeo, porque a esposa do Daniel Mastral vai dizer alguma coisa e depois eu vou explicar o que ela disse baseado nesse texto aqui de Efésios. Vamos voltar lá para o vídeo. Nesse seu pensamento, é engraçado que as pessoas que normalmente não concordam com essa coisa de como é que vai perdoar os demônios, são normalmente as pessoas que são muito religiosas, mesmo dentro do cristianismo, né? E aí você pega lá Paulo, quando ele fala que a gente não conhece a altura, nem a largura, nem a profundidade do amor de Deus. Em que dimensão que a gente está? Exato. Aqui, a gente está na terceira dimensão. A gente tem altura, a gente tem largura e a gente tem profundidade. E Paulo foi ao terceiro céu. Exato. Então, que informação que Paulo está trazendo aí que ninguém percebe? É que o amor de Deus não está desenhado de forma humana. Não tem altura, não tem largura e não tem profundidade. Ou seja, não é de acordo com o que nós humanos pensamos que é. E aí a gente consegue ler isso de uma forma... que bom, você entende que o amor de Deus é grande lendo isso. Não tem altura, largura e profundidade.
mas passa despercebido de que essa é a forma da nossa dimensão aqui, porque a Terra está na terceira dimensão, sim, nós somos seres de 3 dimensões, então quando Paulo fala isso, ele está querendo dizer que não é para a gente comparar Deus com o nosso grau de conhecimento, de pensamento, porque ele não tem nada a ver com aquilo que a gente interpreta. Em tese, Paulo não poderia ser perdoado, né? Porque ele pisou. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais se é isso mesmo que Paulo disse, né? Porque ela disse que Paulo estava dizendo que nós não conseguimos entender a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus. Nós, como seres humanos, não conseguimos. Isso está além da nossa capacidade, né? Segundo o que ela disse, nós nem podemos tentar entender isso. Quer ver aqui no finalzinho? Vamos ver como ela fala. O nosso grau de conhecimento, de pensamento, porque ele não tem nada a ver com aquilo que a gente interpreta. Quer ver? Com o nosso grau de terceira dimensão, sim, nós somos seres de 3 dimensões, então quando Paulo fala isso, ele está querendo dizer que não é para a gente comparar Deus. Ele está querendo dizer que não é para a gente comparar a Deus. Vamos ver se é isso mesmo? Com o nosso grau de conhecimento, de pensamento, porque ele não tem nada a ver com aquilo que a gente interpreta. Em tese, Paulo não poderia ser perdoado, né? Então vamos lá. Efésios, o texto que ela citou é esse aqui, ó. Efésios, capítulo 3, verso 17 a 20. Diz assim, ó: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Poderdes perfeitamente compreender. Quando que isso aqui é possível? Quando Cristo habita pela fé em nossos corações. Quando Cristo habita verdadeiramente pela fé em nossos corações, e nós estamos arraigados e fundados em amor, aí nós podemos perfeitamente compreender. Olha! Então, o que está escrito no texto vai totalmente contra o que a esposa lá do Daniel Mastral disse, que é impossível para nós compreendermos, que nós não podemos nem tentar entender, porque vai muito além da nossa compreensão. Pelo contrário, aqui fala, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, com todos os cristãos que estão se santificando também, né? Qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então é possível ser cheio de toda a plenitude de Deus. Segundo o texto aqui, fala que é possível. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, quando nós dizemos que não conseguimos compreender o amor de Deus, nós estamos limitando o poder dele que em nós opera. Nós estamos limitando o poder dele que em nós opera. Por quê? Porque ele é capaz de fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Quem dirá compreender, né? Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor. Então, o que está no texto é totalmente contrário ao que ela disse. Vamos continuar ouvindo aqui o que o Daniel Mastral fala. Ele pisou na bola pra caramba, né? Então, eu acho que o amor de Deus ele é muito mais amplo e mais profundo do que a gente possa imaginar. Eu acho que havendo arrependimento, sim, por que não? O amor de Deus alcança. Não isenta das consequências, né? Não isenta das consequências. O perdão está disponível para nós, bem como colher as consequências. Então, a mesma coisa, eles também vão colher as consequências. Com toda certeza. E se ele se arrepende também, como fica a profecia do final dos tempos? Olha que pergunta inteligentíssima do Vilela. Como que fica a profecia do final dos tempos? Ele deu uma escorregada, mas eu vou mostrar para vocês, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, que o que ele tentou justificar lá não justifica.
Vamos ver o que ele responde. Não muda, porque se você colocar, se você olhar empiricamente o que está escrito, né, não está escrito uma coisa assim, é aquela questão da tradução, do eterno, do para sempre, né, ele vai para o lago de fogo e enxofre, ele vai colher uma consequência do que ele fez, né, Satanás e seus demônios vão colher uma consequência, mas não é o eterno, é um tempo indeterminado, então colhe uma consequência, mas havendo o arrependimento genuíno, né, eu acho que não descartaria isso, porque senão eu vou estar tirando o amor de Deus. Eu conheço o que de Deus? Eu conheço nada. A gente não sabe nada de Deus, a gente sabe muito pouco, né? Então, quando Paulo vai ao terceiro céu, ele fala: ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é possível falar. Então, ele não podia passar aquelas informações que ele recebeu. Então, ele teve que escolher ali as coisas. Se fosse assim, não apenas Paulo, mas quantas pessoas na Bíblia não seriam merecedores do perdão de Deus por tudo que fizeram? Eu me incluo entre eles também. Fiz tanta presepada na vida, né? É interessante entender aqui, ratificar, que nós não somos perdoados pelo que nós merecemos. Nós não recebemos nada de Deus pelos nossos méritos. São pelos méritos de Cristo Jesus. Não existe nenhum ser humano que merece nada. Isso aqui não adianta nada ele ter falado isso aqui. Porque nós somos perdoados baseados nos méritos de Cristo, os seres humanos. Mas a Bíblia não diz em momento nenhum que o diabo e os demônios existe impossibilidade de perdão para eles, de arrependimento para eles. Pelo contrário, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco em alguns versos o que a Bíblia diz. E Deus perdoa, Deus acolhe, Deus abraça. O filho pródigo voltou, foi recebido com uma festa, fez tudo errado. Então, acho que o amor de Deus ele sempre alcança, ele te persegue, ele não desiste de você. Né? Então, acho que existe essa possibilidade. Eu não poderia descartar isso. Se eu descartasse isso, eu estaria turvando o amor de Deus. Entendi. Então, vamos lá. Vamos ver se nós podemos descartar realmente essa ideia de que os demônios podem, hipoteticamente, se arrepender e serem salvos, né? Ou não. Segundo a ideia do Daniel Mastral, eles poderiam passar um tempo no Lago de Fogo e depois sair de lá e voltar para os braços de Deus, né? Para o seio de Deus, viver na eternidade. Mas vamos ver aqui o que diz o Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Segundo ele, essa tradução fogo eterno foi mal traduzida, né? Seria tempo indeterminado, o eterno seria tempo indeterminado. Talvez poderia até ser certo, talvez, eu até acredito que isso poderia ser tempo indeterminado, porque eu também não acredito que esse fogo vai ficar queimando eternamente, porque a própria Bíblia diz que ele vai chegar um tempo que ele vai acabar. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui, em Apocalipse 12, então, só explicando um pouco mais sobre a expulsão de Satanás do céu, que ele foi expulso definitivamente do céu, e ele não pode mais ir para lá, né? Apocalipse 12, verso 7 em diante, diz assim, e houve batalha no céu. Quando que foi essa batalha? De acordo com o texto aqui, nós vamos entender, porque há um tempo atrás, durante muito tempo, eu acreditei que essa expulsão aqui foi a primeira expulsão de Satanás e dos anjos do céu. Mas nós vamos entender aqui se foi realmente a primeira ou não. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Essa palavra aqui é muito forte, meus amados. Então a porta ela está aberta ou está fechada para eles? Eles não têm lugar lá mais, eles não podem mais ir para lá, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então, olha que interessante. Ele foi precipitado quando? Quando que ele foi precipitado? Se nós aplicarmos isso aqui à primeira expulsão de Satanás, essa palavra aqui, derruba essa tese por terra, porque lá ele não tinha essa classificação antiga serpente. Porque quando ele tentou a Eva como a serpente, ele já tinha sido expulso pela primeira vez. Então, aqui se aplica uma outra expulsão, em um outro momento. Aí foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente.
Então, aqui antigo, essa palavra aqui antiga, ainda remete a algo que aconteceu no passado. Então, essa expulsão aconteceu relativamente em um tempo bem posterior ao que antigamente tinha acontecido lá no Éden. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, aqui, olha, vamos continuar lendo aqui para a gente entender. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, aqui também, ó, mostra que ele já enganou muito quando ele foi expulso. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui agora, olha que interessante, ó, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Então, olha aqui, com essa segunda expulsão, foi chegada então a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O que ele fez lá quando ele foi no céu, lá naquela reunião que teve com os filhos de Deus? O que ele fez diante de Deus lá acusando Jó? Foi exatamente isso aqui, meus amados, ó, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Ele foi derrubado, ele foi lançado, ó, ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha que maravilha! Com a palavra de Deus, ela detalha a história para nós, meus amados. Então, o acusador que acusou Jó, que ia lá para acusar um monte de gente, a Bíblia só relata aquele caso de Jó, mas com certeza ele acusou muitos outros, né? Josué também foi acusado, né? Ele ficou acusando Josué de estar com as vestes sujas, e Deus foi e limpou as vestes de Josué. E outros casos que a Bíblia não conta, mas que ele sempre foi lá para acusar os servos de Deus. Aí aqui fala, ó, depois dessa expulsão aqui. Quando que foi essa expulsão? Quando chegou a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Quando Cristo derrotou Satanás na cruz do Calvário, ele demonstrou a força dele, morrendo. Satanás procura demonstrar sua força matando. Cristo demonstrou a sua força morrendo por nós. E assim ele proporcionou a nossa salvação. Olha que interessante. Então, ó, o acusador dos nossos irmãos, ele foi derrubado quando Cristo o derrotou, quando Cristo demonstrou a sua força, né? Agora chegará a salvação, a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo. E o acusador ele foi derrubado completamente. Aí aqui fala, ó, que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. É assim que muitos fiéis de Deus venceram, né? Nos coliseus, sendo devorados por feras, sendo queimados vivos pela Igreja Católica, né? Durante a Idade Média, muitos entregaram a sua vida. E assim eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, né? Agora, olha que interessante isso daqui, ó. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, existe possibilidade de eternidade para Satanás? Mesmo queimando eternamente. Não, ele tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo. Tá? Ele tem pouquíssimo tempo. E aqui eu quero mostrar para vocês uma outra passagem de Apocalipse, aqui, Apocalipse 20, versículo 9 e versículo 10. Diz assim, ó, e subiram sobre a largura da terra, isso aqui é após o milênio, tá? Após os 1000 anos no céu, aí já é um outro estudo mais longo, né? Que muitas pessoas também interpretam totalmente errado, acham que o milênio vai ser aqui na Terra, que Jesus vai reinar aqui na Terra durante 1000 anos, mas não, esse período de 1000 anos vai ser no céu, os salvos estarão reinando, sendo sacerdotes também de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, mas no céu, aqui a Terra vai estar desolada, e Satanás aqui, com seus demônios, com nenhum habitante aqui, eles vão ficar completamente sem nada que fazer, vai ser uma prisão para eles, porque eles não vão poder tentar ninguém.
Tá? Então, após o milênio, quando descer a cidade santa, o que vai acontecer? Satanás vai instigar os ímpios que vão ser ressuscitados por Deus, né? Eles vai dizer para eles, eu ressuscitei vocês, vamos agora avançar contra a cidade para destruí-la, né? Porque nós vamos tomar aquela cidade para nós. Quando eles veem aquela cidade toda de ouro, né? Aquela coisa mais linda. Aí diz aqui a palavra, eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E desceu fogo do céu e fez o que com eles? E devorou. O fogo vai devorá-la. Aqui não fala que o fogo vai ficar ardendo, queimando eles eternamente. Aqui fala que o fogo vai devorá-los. A gente não sabe durante quanto tempo, né? Mas aqui, ó, aqui dá uma margem para a questão do fogo eterno. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Que aí poderia entrar aquilo que ele fala, que pode ter uma certa razão, né, por tempo indeterminado. Por que eu acredito nessa tese do tempo indeterminado, assim como ele fala, que não vai ser para sempre? Por causa disso daqui, ó. O fogo de Malaquias. Vocês já ouviram falar do fogo de Malaquias? O fogo de Malaquias, ó. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Agora olha essa parte final aqui, ó. De sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. Olha que interessante. Olha aqui o verso 3 agora, ó. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse fogo vai transformar tanto a raiz. Quem é a raiz de todo mal? Satanás. Quem são os ramos? Os demônios e os ímpios, que seguem o que Satanás propõe, né? Então, todos vão virar o quê? Todos os ímpios. Satanás também é ímpio. Os anjos maus também são ímpios. Eles se tornarão eles se transformarão em cinza, se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Tem algo mais claro do que isso? Para nos mostrar que eles não vão ficar queimando eternamente, que o fogo realmente vai consumi-los, como fala aqui em Apocalipse, ó. O fogo os devorou, né? Algumas traduções falam os consumiu. Vamos ver aqui uma outra versão bíblica, revista e atualizada. Fala aqui, ó. Tá vendo? Fogo do céu os consumiu. Tá vendo? Fogo do céu os consumiu. Então, eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Pode ser que Satanás e os demônios vão ficar por muitos séculos queimando, porque eles viveram muitos séculos. Então, o julgamento deles vai ser de acordo com as obras deles. Cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras, né? Por exemplo, é dito aqui em Apocalipse capítulo 22, olha. Capítulo 22, ó. Versículo... Deixa eu colocar aqui na Corrigida Fiel. 22, versículo 14 e versículo 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, né? Os cães são os falsos obreiros, os falsos pastores que estão enganando muitas pessoas, né? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Tá vendo? Esses vão ficar de fora. Aqui, ó. Eis... Olha aqui que interessante, ó. 22:12. Eis que cedo venho, Jesus fala, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, segundo a sua obra. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas seremos julgados e seremos recompensados segundo as obras, tá certo? Então o fogo de Malaquias, tá? Lembre-se sempre disso, Malaquias 4, 1-3. Ele mostra claramente que raiz e ramos de todo mal, Satanás, seus anjos e os ímpios,
vai chegar um momento que eles vão se tornar cinza debaixo das plantas dos nossos pés. Tá certo? Então, essa ideia de que Satanás e os demônios poderão um dia se arrepender, ela é completamente contrária à palavra de Deus, tá? Completamente contrária. Porque aqui, ó, fala claramente que a palavra de Deus fala aqui claramente que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. O texto estava aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, ele não foi preparado para os ímpios. Os ímpios que forem para o fogo eterno vão porque escolheram seguir ao diabo e os seus anjos. Seguiram fazer o mal. Não quiseram ser filhos de Deus, preferiram ser filhos do diabo. Tá? Fazer a vontade do diabo, fazer as obras do diabo. Por isso que eles vão para o fogo eterno. Mas o fogo eterno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, essa ideia de que Satanás e os demônios podem se arrepender é totalmente diabólica, né? Talvez seja essa a vontade deles, né? Depois de levar tantas pessoas ao pecado, serem ainda salvos, né? E é inadmissível que uma pessoa que se diz cristã acredite ou ensine um absurdo desses, tá? Isso não vai contra o amor de Deus. Deus é amor, mas ele também é justiça. E todas as profecias do Apocalipse que fala da destruição de Satanás realmente vão se cumprir, tá? Podemos estar certos disso. E vamos estudar a Bíblia a fundo, porque nós vivemos tempos difíceis. Tem muitas pessoas por aí enganando as pessoas, né, com muita visibilidade, com muito alcance, e se nós nos descuidarmos, seremos enganados e iremos juntamente com eles para a perdição, tá certo? Sejamos bem cautelosos e bem estudiosos das Escrituras para não sermos enganados. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos.